a Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Você já pensou como seria saber lidar com suas emoções? Como seria bom você sentir que pode controlar o modo como reage às situações ao seu redor? Pois agir ou não agir de acordo com suas emoções torna-se uma escolha. Uma pessoa que tem regulação emocional não deixa se dominar por completo, o famoso sequestro emocional. Assim que ela percebe que a emoção está se intensificando, e ela escolhe como agir de acordo com aquela emoção, pode gerar prejuízos, ou ela tomar uma atitude mais racional. Então, para lidar com as nossas emoções, haja terapia, não é, Karina? Verdade, Mi, haja terapia. E nós convivemos o tempo todo com emoções, né? Tanto emoções confortáveis quanto emoções não tão confortáveis assim. Então, nós precisamos, não é nenhuma opção, né? A gente tem a necessidade de aprender a lidar com nossas emoções. Quanto mais regulados emocionalmente nós somos, quanto mais inteligentes emocionais nós somos, mais fácil e mais fluida fica a nossa vida, né? Mais tranquila ela fica. Teve uma coisa que eu e a Mi acho que já falamos até em outros episódios, e a Mi trouxe agora nesse iniciozinho, que meio que uma coisa é você ter emoção e outra coisa é você agir de acordo com essa emoção. Como acho que até um exemplo que a Mi trouxe em um episódio anterior, acho que um episódio que a gente falou sobre raiva, uma coisa é você ter raiva, outra coisa é você ser hostil. A raiva é uma emoção, a hostilidade é um comportamento. E algumas pessoas não acham que por ter uma emoção X, elas necessariamente precisam ter um comportamento condizente com aquela emoção, o que não é verdade. Sim, é interessante, né? A gente às vezes não percebe que nós temos essa habilidade. A gente fala assim, ai, quando eu vi, eu já fiz isso com meu namorado, com meu marido, com a minha namorada, com a minha esposa, ou com a minha mãe, com meu pai, com alguém próximo da família, né? Mas com as outras pessoas não faz isso. Então você tem habilidade, só não tá voltando para uma área que talvez te pegue mais emocionalmente, não é? E você não consiga fazer essa distância de sentimento, comportamento, uma coisa diferente da outra. Então, nós costumamos, às vezes, responsabilizar ainda a pessoa por algo. Por exemplo, fulana me fez passar raiva hoje. Já ouviu alguém falando isso, Karina? Tipo, fulano hoje me fez passar uma raiva. Não, porque meu Muito. chefe, olha, porque minha professora, porque minha mãe, porque meu, né, me fez passar uma raiva. E na verdade não, tá? Não foi a pessoa, foi a forma com que talvez seus objetivos, suas crenças, suas ideias sobre o mundo foram confrontadas e aí você sentiu uma emoção intensa e você se comportou de acordo com aquela emoção intensa. Exatamente, Mi. E essa questão de culpabilizar os outros é muito complicada, porque aí a pessoa ela não tenta mudar alguma coisa nela, ela não tenta trabalhar com um pouco de inteligência emocional, ela não tenta reconhecer a emoção, separar a emoção de comportamento, ver qual foi a interpretação que ela teve, o que foi que aquela pessoa, por que aquilo que aquela pessoa falou magoou tanto ela. Então, porque aí se a gente joga a culpa para o outro, como é que a gente vai mudar se a gente acha que não tem nada de errado no que a gente fez, né, Mi? Sim, a falta de regulação emocional, ela acarreta muitas consequências na nossa vida. A gente pode até dizer danos, né? Porque a gente tem danos significativos quando não se tem regulação emocional. E reconhecer que a gente precisa mudar isso é muito importante. Se você está aqui, talvez é porque você percebeu que você precisa fazer mudanças drásticas na sua vida, né? Eu recebo com frequência as pessoas falando para mim em consultas que, Helena, não quero ser assim, não é? E eu sempre falo, se você tá percebendo isso, que você não quer ser assim, maravilha, é o primeiro passo, porque às vezes é um trabalho gigantesco de nós como terapeutas mostrar o que esse caminho que essa pessoa pega nesses momentos de sequestro emocional são caminhos que fazem mal tanto para a pessoa quanto para quem recebe esse comportamento, né, prejudica toda a relação ali de maneira geral. Então, quando a pessoa já percebeu isso, se você já percebeu isso, sabe que você já andou metade da jornada, que agora não a modificação vai ficando mais fácil com o passar do tempo e a tomada de consciência.
não é? E a gente vai trazer quais são essas consequências aqui para eles agora, não é, Karina? Exatamente, Mi. Tem várias consequências, mas eu e a Mi trouxemos três, digamos que assim, as principais. E uma delas é não saber reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros. A falta de clareza emocional sobre o que você está sentindo, e também a dificuldade de entender o que os outros estão sentindo, né? Essa dificuldade, porque muitas pessoas não têm dificuldade só em entender suas emoções. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que o outro também tem emoções desconfortáveis, assim como você. Essa dificuldade tanto de reconhecer as suas emoções, quanto a dificuldade de reconhecer as emoções dos outros. Tem pessoas que acham, nossa, mas é super simples identificar minhas emoções e as dos outros. Será que é tão simples assim? Muitas vezes a gente confunde um pouquinho, ou a gente não sabe o que despertou tal emoção. Tem muita gente que fala, eu tô triste do nada, né? Acho que é a frasezinha uma das frases mais escutadas em terapia. Tô triste do nada, tô com raiva do nada. E às vezes a gente não consegue identificar de onde surgiu isso. Por que surgiu aquilo? Então, essa dificuldade em reconhecer as próprias emoções acontece bastante. Então, Sim, falta de inteligência isso emocional, às mesmo. vezes. Então, e fica aqui com a gente que a gente vai te ajudar um pouco nisso também, né? A gente está trazendo as consequências, mas a gente vai trazer também como solucionar, né? Como evitar essas consequências. Então, o segundo ponto, eu acho, de consequência importante, de dano importante, né, é não saber consultar as emoções na hora de agir, não é? Então, às vezes, a gente esquece de consultar as emoções na hora de agir. O que acontece muitas vezes, tá? O que eu percebo no âmbito de relacionamentos, não é? Há uma discussão, e aí a pessoa fala: olha, você tá errado, você tá isso, você tá aquilo, aquele outro, né? Se queixa de algumas questões, levanta alguns pontos, e aí a pessoa, no ímpeto de querer resolver a situação, o que ela faz? Tá bom, tudo bem, é isso mesmo, desculpa, e segue o baile. Só que a pessoa não leva, e ainda pede perdão, diz, ai, não vou fazer mais, não é? E aí, nesse ímpeto de querer resolver, o que acontece? A pessoa, ela não considera as emoções dela diante daquela situação. Entende? Então ela fala assim, mas será que eu vou conseguir fazer isso que essa pessoa tá me pedindo? Porque às vezes é só uma promessa vaga para escapar de um problema, entende? Aí você não leva em consideração. Ou, por exemplo, a pessoa falou, você foi mal educado comigo, mas às vezes a pessoa fez algo horrível com você, e aí você não leva em consideração na hora de tomar essa decisão, de manter esse relacionamento, que às vezes tá tóxico e a pessoa tá manipulando a situação para que você se sinta a pessoa ruim da história. Sabe? Então, é importante, sim, você considerar as suas emoções na hora de agir, tomar decisões. E também, não tomar decisões em cima das emoções quentes. Então, perceba, não é? A gente tem um meio termo, não é nem 8 nem 80. Que é, eu não vou tomar as minhas decisões 100% em cima da minha emoção, mas eu também não vou desconsiderar as suas emoções, elas sempre vão apontar para as coisas que são importantes para você. Então, se você ignora ela, você está ignorando também as coisas que são importantes para você. Se elas estão apontando para algo, às vezes elas estão apontando também para os seus princípios e valores. E daí, se você não considera ela, você também às vezes esquece de considerar seus princípios e valores na hora de uma tomada de decisão, tá? Muito, muito comum, não é? Isso acontecer. E, infelizmente, existem inúmeros casos que eu poderia trazer aqui, não é? De situações que a gente presencia na terapia, né? Nos atendimentos clínicos, que depois são extremamente problemáticos para uma vida inteira. Especialmente, vamos pensar muito, né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu penso assim, que no começo de relacionamento você aceita tudo. Tudo, muitas vezes se aceita tudo. E aí, depois de um ano e meio, que é aquele tempo, aquele período que esfria a paixão, você tem problemas. A mesma coisa no trabalho. No início do trabalho, você desconsidera todas as emoções. Pedem para você ficar até mais tarde, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, aquilo automaticamente gera uma obrigação e você desconsidera essas emoções de cansaço, não é? De que você é humano, que você precisa de qualidade de vida, e aí você vai seguindo. Não ignore suas emoções na hora de tomar uma decisão, por menor que seja, não é? Eu acho que isso é bem frequente na terapia, não é, Karina? Exato, Mi, exato.
E as emoções, elas estão aí para comunicar algo, né? Então, se a gente tem raiva, ela está comunicando algo, se a gente tem tristeza, está comunicando algo, alegria está comunicando algo, toda emoção está comunicando algo. E algumas pessoas, às vezes, desconsideram isso, né? O que que a emoção está dizendo? Né? Ela está te dizendo alguma coisa, e se você ignorar, dá As algum pessoas só prejuízo querem que a emoção acabe, não é? Ai, também. como que eu faço para acabar com isso? Lena, eu tô muito Uhum. triste, não é? Às vezes, não sei se você recebe mensagens assim no celular, né? Eu disponibilizo o meu celular para que as pessoas possam me mandar mensagem 24 horas por dia. E às vezes eu Uhum. tenho, Lena, eu tô desesperada, como que eu faço para acabar com o desespero? Não, mas vamos Aham. entender o que tá acontecendo. Por que que você tá desesperada? Você só quer Exato, acabar com esse desespero. Aham. Lena, eu tô muito angustiada hoje, mas, gente, por que será que você tá Aham. assim? A gente Exato. precisa Tanto é que entender. eles mandam mensagem, acho que com esse intuito da gente, tipo, dar a solução e essa emoção passar. Né? Tipo assim, eu tô triste, E eu tô aí a com gente raiva, eu tô começa a fazer angustiada. acolher e fazer perguntas. É. Não é? Não sei se eles nos odeiam ou nos amam, mas os olhos. Uhum. Outra questãozinha, além dessa que a Mi trouxe, outro ponto, né, o terceiro ponto, é não saber regular as suas emoções. Então, a falta de inteligência emocional tem a ver também com não saber regular as suas emoções. Ou seja, né, a gente tem uma emoção e a gente de 8 a 80 nela. Então, assim, as emoções elas têm um pico e depois elas caem um pouquinho. Mas muita gente às vezes age quando ela está no auge. Um exemplo disso foi o que eu e a Mi trouxemos no início, que é a raiva. Acho que é uma das mais fáceis de trazer de exemplo, porque fica muito claro. A raiva como é uma emoção assim que às vezes dá uns probleminhas, problemas bem significativos. Então, esse da raiva, como eu estava falando, você tem a raiva e você vai lá e no início, tem a raiva e vai lá e age de acordo com essa raiva. E aí você talvez tenha problemas nos teus relacionamentos, tanto com a tua família, quanto com o teu parceiro ou parceira, quanto com tuas amizades, porque aí conviver com alguém que é extremamente reativo é um pouquinho complicado. Isso eu não estou falando que a gente tem que esconder nossas emoções e não comunicar para as pessoas o que a gente está sentindo, não é isso. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de expressar isso, porque às vezes a gente não sabe regular muito bem nossas emoções e a gente expressa elas de uma forma que não é muito legal, que às vezes acaba magoando outra pessoa, até por a gente não saber regular elas. Então, aqui, eu tô com essa emoção muito intensa, então eu vou dar uma diminuidinha antes aqui, eu vou estruturar muito bem o que é que eu quero falar, como é que eu vou comunicar para essa pessoa que eu tô sentindo, eu vou lá e falo para ela. Né, para não ter prejuízo nos teus relacionamentos. Então, ter essa habilidade de, né, dar uma regulada ali na emoção faz bastante diferença, principalmente nos teus relacionamentos. Sim, com toda certeza. Porque geralmente, tá? Daí o que acontece nas questões de relacionamento e qualquer convivência, não é? Quando não se tem regulação emocional. Você teve um problema, você desregula. A desregulação traz ofensa, traz problemas, às vezes brigas, não é? E conflitos maiores. E aí, quando daí você dá um pause nessa briga, e aí daqui a um pouco você vai terminar, você tá pedindo desculpa pelo aquilo que você fez, mas o problema de origem não foi resolvido. E essas brigas são frequentes nessas relações assim. Entende? Isso seja com os pais, seja com amigos, seja com namorado, seja no trabalho, observe isso, o quanto a falta de regulação emocional ela traz problemas recorrentes sem resolver problemas recorrentes, não é? Exatamente, E aí, então, é exatamente. importante a gente pensar, né? E a inteligência emocional, a regulação emocional, ela não é uma habilidade isolada, não é? A gente precisa construir essas três habilidades. E agora a gente vai falar para você como a gente constrói essas três habilidades, não é? A primeira delas é reconhecer e diferenciar as emoções em você e nos outros, tá? Interessante a gente lembrar que as emoções não são só aquelas cinco básicas do divertidamente. Emoções é muito mais complexo, e aí você pode pegar uma lista no Google, abrir o Google e pegar lá uma lista completa. Ou se você quiser, nós temos um livro em PDF que é muito bom, não é? É sobre as emoções. E aí, se você tiver interesse, você pode mandar mensagem pra gente que a gente disponibiliza esse livro para você aprender a lidar com as emoções de forma melhor, não é? Mas
Vamos contar aqui para eles, Karina. Como que a gente reconhece e diferencia as emoções na gente e nos outros? A primeira coisa que entender é se a gente sabe diferenciar uma emoção da outra. Primeiro, a gente tem mais facilidade em diferenciar emoções que são confortáveis e emoções que são desconfortáveis. Então, você sabe quando você está sentindo uma emoção que é um pouco agradável e uma emoção que é um pouco desagradável. Uma das coisas que ajudam, isso geralmente a maioria das pessoas consegue identificar, né? Acho que quase todo mundo consegue identificar. Uma coisa é ver o que aquilo desperta no teu corpo, né? Uhum. As emoções, elas são ela envolve um pouquinho de sensação. Então, assim, eu tô com um aperto no peito. Que emoção tem a ver com isso? Então, e identificando corporalmente o que é o que você está sentindo. Isso dá uma grande ajuda para você identificar o que você está sentindo. Em relação aos outros, assim, a gente até pode identificar por expressões e tal, mas a melhor estratégia para identificar emoções nos outros, na dúvida, é perguntar, né? A gente até pode inferir, assim, vamos supor, se a Mi tá com uma cara mais desanimada, eu acho que a Mi tá triste, mas Uhum. aí eu vou ter que perguntar, se para eu ter certeza. Inclusive, eu e a Mina, em consultório, a gente pergunta direto como os pacientes estão se sentindo, mesmo a gente tendo alguns indícios através do comportamento, como, mas a gente sempre questiona, porque senão a gente está inferindo, né? Então, Sim. óbvio que dá para ter uma noção, é claro que dá para ter uma noção com a cara que a pessoa está fazendo, com o movimento corporal que ela está fazendo, mas a gente só vai ter certeza se a gente for lá e se a gente perguntar. E para a gente é muito prestar atenção no nosso corpo, e assim, entender as emoções é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Então, você tem que começar a prestar mais atenção, porque a gente foge tanto de emoção que, principalmente emoções desconfortáveis, que a gente não desenvolve a habilidade de reconhecer elas com facilidade, de entender elas com facilidade, porque a gente passou tanto tempo tentando evitar elas, que elas se tornaram tipo um monstrinho, assim. Então, estou sentindo, quero fugir, quero fugir. E eu nem entendo o que que causa em mim, o que causa no meu corpo, como é que eu fico, como fica a minha expressão facial, o que que causa em mim. Sim, com toda certeza, com toda certeza. E aí também tem uma outra perguntinha-chave para a gente fazer nesses momentos, né? Que, que pensamentos estão passando na minha cabeça agora? Não é? Porque isso vão dizer da sua interpretação. Se você está interpretando negativamente uma situação, provavelmente as emoções que vão aparecer desconfortáveis. Se os pensamentos são pensamentos mais, digamos, positivos, né? Tá interpretando melhor aquela situação, como mais positiva a situação, o que vai acontecer? Você vai sentir emoções mais confortáveis. Então, os seus pensamentos também vão apontar para suas emoções, porque a forma com que eu interpreto a situação gera emoção. Então, é importante você Exatamente, também ter essa perguntinha-chave, né? E aí você dá exatamente. nome para a emoção. Existem várias formas de você nomear isso. Tem forma de você escrevendo num diário sobre suas emoções, você anotando, hoje eu senti tudo, isso, isso, isso. Também tem aqueles ano em pixel que tem às vezes nos planners, não é? Que você coloca, desânimo, o que eu senti hoje, e O você vai diário da colocando. emoção, tipo, o diário Tipo das um diário emoções. de emoção, assim, que você vai colocando o seu ano em pixel. É mais ou menos isso, assim, o nome dessa atividade que tem nos planners. E aí Uhum. também vai servir para isso. Então, tem várias formas de você aprender a identificar suas emoções e você pode buscar ferramentas. E é claro, né? A Exatamente. terapia é essencial para você aprender a identificar suas emoções, não é? Uhum, Saber verdade. consultar as emoções na hora de agir. Lembra que a gente falou que era importante a gente aprender a identificar as emoções, para consultar as emoções na hora de agir? Então, você desenvolver essa habilidade é essencial para que você tenha uma boa regulação emocional, não é? Então, na hora de eu tomar uma decisão importante, eu pergunto quais emoções são desencadeadas com essa tomada de decisão. Seja qual for, Exato. a situação, consulte as suas emoções primeiro, porque elas vão sempre apontar para as coisas que são importantes para você. Exatamente. Use as emoções a seu favor, não contra você. As emoções, você vai conviver com suas emoções o resto da tua vida. Então, você vai ter a opção de ou usar elas a teu favor ou usar elas contra você. Então, Uhum. né, sentir emoção, você vai sentir. O que você faz com elas aí já é um. Você pode escolher. Sim, E assim, essa questão de saber consultar as emoções é importante a gente não ir para nenhum dos extremos, né?
nem tomar as decisões de uma forma extremamente racional, sem consultar de forma alguma nossas emoções, e também não consultar nossas emoções excessivamente, porque às vezes as emoções nos enganam, né? Sim, Às vezes verdade. elas assim, elas comunicam algo, só que às vezes tem muito a ver com a interpretação que a gente teve que foi um pouco errônea, né? Uhum. Então, às vezes nossa interpretação sobre a coisa não está muito baseada em evidências, assim, tá? Fontes, vozes da nossa cabeça, né? É, O que tá mais com o pensamento enviesado, né? De que tá todo mundo exatamente. contra mim, né? Exatamente, né? Então, ter esse pouquinho de cuidado também é importante. Tá, eu senti essa emoção. Por que que eu senti essa emoção? Porque aconteceu essa situação. O que que eu pensei sobre essa situação? O que eu pensei sobre essa situação tem fontes confiáveis, né? Tem fatos, assim. Será que não tinha outra forma de eu analisar essa situação? Então, tudo isso faz uma grande diferença, porque assim, não que as emoções elas não comuniquem algo importante, elas comunicam, mas às vezes o teu pensamento, como a Mi falou, está enviesado. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para também não tomar uma decisão com base numa emoção que foi fundada num pensamento enviesado, porque Uhum. aí também vai ladeira abaixo. Então, saber equilibrar entre esse lado racional, né, fazer essa análise, mas e também essa questão emocional. Então, ter esse equilíbriozinho, que parece muito difícil, eu e a Mi falando, mas acredite que é possível, né, Mi? Até porque a Uhum. gente faz muito isso em terapia com nossos pacientes, aprender a fazer isso, né? Aprender a identificar pensamento, aprender a identificar emoção, aprender quando a emoção ali tá né, causando algumas coisinhas que não é muito legal, como tomar a decisão correta. Então, isso é uma habilidade que dá para você desenvolver. Dá um trabalhinho, mas ajuda muito nossa vida, os relacionamentos, na hora de tomar decisão. Sim. Então, na hora de você saber regular suas emoções, que é a terceira parte, não é? Você não vai se deixar ser sequestrado pelas suas emoções. Mas, Milena, como que eu faço isso? Existem duas perguntas chaves na hora que você sente as suas emoções, tá? Primeiro, você pode fazer essa atividade aí mesmo na sua casa, pegar as emoções principais, assim, umas 10, e aí você colocar assim, ó, impulso por agir. Quando eu sinto raiva, qual que é o meu impulso por agir? Não é? Qual que é o meu primeiro impulso? Eu quero gritar, eu quero socar a parede, eu quero, né, às vezes falar mais alto, eu quero xingar, eu quero. O que que você quer fazer nesse primeiro impulso por agir nas suas emoções? Tá tudo bem, porque é uma resposta meio irracional nesse primeiro impulso por agir. A emoção você sentiu, deu vontade. Só que aí nós vamos ter uma segunda parte nisso, que é o quê? A resposta consciente. Qual que é a minha resposta consciente depois dessa emoção? Tá difícil para você identificar com essa resposta consciente? Você pode fazer um movimento do quê? Você, não, Milena, não sei, que resposta consciente eu vou ter? Volta lá na questão de uma amiga, né? Uma amiga sua tá passando raiva. O que que você vai falar para ela? Ah, amiga, veja, às vezes não é bem assim, não é? Então você vai tentar pensar, vai fazer a sua amiga tentar pensar de uma forma mais racional. Amiga, respira, toma uma água, espera, conta até 100. Geralmente você vai falar isso para seus amigos, né? Um amigo, uma amiga. Então, é essa resposta racional, entende? Aí, quando você sentir essas emoções intensas, você vai lembrar: opa, esse é meu impulso por agir, mas às vezes não é legal que eu tenha esse impulso por agir, eu posso ter uma resposta consciente. Aí você busca qual que é a melhor resposta. Não, não sabe qual é a melhor resposta, pensa o que você falaria para um amigo nesse momento. Exatamente, Mi. Então, assim, se deixar eu e amigo, gravamos o episódio infinito, porque emoções, enfim, tem muita coisa para falar sobre, mas de forma resumida era isso. Então, espero que essas 3 estratégiazinhas vocês consigam pôr em prática. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e com a Mi, até para esse diário das emoções, enfim, tem algumas coisas que a gente tem de material, então, se vocês quiserem, dá para a gente fornecer ou explicar um pouquinho mais, se tiver ficado alguma dúvida. E Mi, para as pessoas te encontrarem, tirarem dúvidas, pegarem algum material com você, como elas fazem para te encontrar? Elas me encontram no Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is, lá no Instagram e outras redes sociais também com o mesmo arroba.
E aí, Karina, como que as pessoas fazem para te encontrar? Pessoas me encontram no carinabrasil.psi, tanto no Instagram quanto nas outras redes também. Então é isso, Maravilha. gente. Para lidar com tanta emoção, saber regular as emoções, desenvolver inteligência emocional, me Haja terapia. haja terapia. Então é Até isso, o gente. próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.